noite, boa noite! Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos a mais um programa Educando Crianças com você. Eu sou Deia Carter, para quem não me conhece ainda, e para mim é um prazer, sempre falo isso, um privilégio e uma oportunidade poder estar tendo a atenção de vocês, poder estar com vocês aqui para que a gente possa juntos refletir sobre como devemos formar e educar os nossos filhos. Muito boa noite para quem está entrando aí agora, Fernando, Lene, que privilégio ter vocês aqui comigo, fico muito feliz. Oi, tudo bem, Fernando? Gente, eu não me canso de dizer que para mim é sempre um privilégio e uma oportunidade poder estar aqui com vocês toda semana. Toda semana eu fico pensando, né, como que é maravilhoso poder transbordar assim na vida de vocês, porque cada semana é um tema diferente, cada semana meu coração arde por falar algo diferente e nessas últimas semanas nós temos falado muito sobre a sexualidade. Nós temos falado muito sobre as crianças e os adolescentes, sobre toda essa erotização precoce. Nós temos falado muito sobre como os pais têm conduzido essa orientação sexual em casa. Então, assim, essa já é a quinta live sobre esse assunto. Uau! Andréia, já é o quinto tema diferente sobre este assunto, sexualidade. Isso é fantástico, né, gente? É fantástico. E tem muito mais. A gente pode falar sobre muito mais coisas, né? Então, assim, eu creio que precisamos sim estar bem informados, estarmos atentos, dispostos a aprender, porque esse assunto ainda é um tabu para a sociedade. Esse assunto ainda traz um desconforto para a maioria das famílias. Então, para que nós vamos ficar com esse desconforto se nós podemos nos ajudar, se nós podemos esclarecer as nossas próprias dúvidas para que a gente possa orientar melhor os nossos filhos? Então, eu fico muito feliz em ter a presença de vocês aqui na nossa quinta live sobre este assunto, sexualidade, crianças e adolescentes. E os nossos filhos, sendo nossos filhos, né? E o quanto nós precisamos estar atentos para que possamos protegê-los. Então, antes de nós começarmos, eu vou pedir a ajuda de vocês. Vamos fazer o Instagram trabalhar pra gente, né? Vamos todo mundo apertar esse aviãozinho que tá aí abaixo da sua tela e vamos juntos encaminhar essa live para 5 pessoas. Se você encaminhar para 5 pessoas diferentes, 5 pessoas terão acesso a esse conteúdo de qualidade. Michele, seja bem-vinda, Cíntia, Ju, vamos lá, gente, todo mundo apertando esses coraçõezinhos aí também, isso, porque esses coraçõezinhos faz o Instagram entender que essa live é relevante, e aí ele mesmo começa a sugerir essa live para um monte de gente, é assim que o Instagram faz. Ele nos dá mais tempo, o Instagram entende que a gente é relevante é quando vocês estão apertando esses coraçõezinhos aí e também quando estão encaminhando essa live. Então, você que já encaminhou, escreve aí para mim, feito, encaminhei, escreve aí, e se você ainda não encaminhou, é só apertar esse aviãozinho aí, ó, que tá debaixo aí, bem abaixo aí na sua tela, e você vai ver lá os seus contatos e é só você clicar e encaminhar. Simples. E a gente costuma falar que esse é o botão do pagamento. Obrigado, Cíntia. Esse é o botão assim, Deia, tô com você. Muito obrigado por você estar estudando e estar trazendo esse conteúdo de qualidade para nós. Aí você aperta esse aviãozinho e me ajuda a disparar essa live para um tanto de gente. Outra coisa, minha imagem tá ok, minha voz tá ok, nós já vamos começar. Então todo mundo apertando esses coraçõezinhos, por quê?
A live de hoje, gente, eu escolhi um tema bem interessante, né? Nós já falamos sobre vários assuntos nas 4 últimas lives sobre vários assuntos, não, desculpe. Nós já falamos sobre 4 diferentes temas sobre esse assunto sexualidade nas últimas lives. E eu tenho construído com vocês um caminho. Eu tenho construído com vocês o entendimento de como nós podemos chegar nesse assunto de hoje, nesse tema de hoje. Porque hoje nós vamos falar o seguinte, olha, beleza, eu já entendi que a orientação sexual é importantíssima, eu já conheci alguns dados, eu já percebi que eu não posso perder tempo, eu já entendi que tem que começar dentro de casa, eu já entendi também por que tantas vezes é complicado falar desse assunto dentro de casa. Beleza, mas então, e agora? Como que eu vou ter abertura? Como que eu vou conseguir iniciar esse diálogo sobre sexualidade dentro de casa? Muito obrigada, Aninha. Sobre esse assunto dentro de casa. Como é que eu vou trazer esse assunto para dentro de casa? Qual é a idade correta? Como é que eu faço com os meus filhos pequenos? Como é que eu faço com os meus filhos que já são maiores? Com as diferentes idades e etc. Joia, nós vamos falar sobre isso. Inclusive, essa semana eu fiz uma pesquisa no meu story para eu saber a idade dos filhos de vocês. Então, eu quero incentivar vocês, gente, por favor, sempre que eu fizer uma pesquisa no story, responde para mim. Porque vocês respondendo essas perguntas pode parecer bobeira, mas não é. Isso eu tô coletando dados para eu preparar mais conteúdos para vocês. Então, quanto mais gente responder, mais eu consigo saber um norte, eu vou ter um norte de conteúdos e do que eu preciso trabalhar e preparar para vocês, tá bom? Bom, mas antes da gente falar em dicas práticas de como a gente ter abertura para dialogar com os nossos filhos, para conversar com os nossos filhos sobre esse assunto, né, que muitas vezes é um tabu para a sociedade, eu preciso contar uma coisa para vocês que eu li essa semana, que eu não acreditei. Olha só, se a gente parar para pensar, a saúde física, mental e emocional dos nossos filhos, sejam crianças ou adolescentes, deveria ser motivo de união. As famílias deveriam estar engajadas em trazer essa união para que a gente pudesse preparar os nossos filhos para que eles tenham, né, essa orientação sexual ao ponto de se protegerem, de não se entregarem para qualquer um, ao ponto deles quererem ter uma família. Isso deveria ser motivo de união para as famílias como um todo. Mas, infelizmente, devido à nossa cultura, devido a valores distorcidos, devido a pressões da sociedade, muitas vezes, quando uma bandeira tem sido levantada, tem acontecido muitas discórdias, muitas confusões. E essa semana eu tava lendo sobre várias coisas e eu falei assim, gente, eu não acredito. Mas deixa eu contar para vocês uma coisa. Vocês sabiam que no nosso Código Penal está escrito, ó, eu vou ler para vocês o Código Penal. Está escrito que ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos é crime de estupro de vulnerável. Vocês sabiam disso? Com pena de reclusão de 8 a 15 anos. Isso está escrito no nosso Código Penal. Só que, se a gente parar para pensar, se está escrito no nosso Código Penal isso, então, teoricamente, tem uma faixa da adolescência que vai ali dos 12 aos 14 anos, que ela está protegida por lei, para que essas coisas não aconteçam. Mas, por que tem acontecido então? Exatamente, porque ela é protegida por lei, mas ela é desprotegida pelos costumes, pela cultura, pela pressão que os nossos adolescentes, até mesmo as crianças, sofrem hoje. E essa pressão, gente, não é bobeira, é para perder a virgindade mesmo. Sabe como é que essa pressão é constante? Nesse país onde as letras das músicas,
as coreografias de funk, vem vulgarizando o sexo, os seriados de TV, vídeos de YouTube têm banalizado o amor, o casamento, a família. Ou seja, o foco da sociedade atual, o foco do nosso país, o foco das mídias, o foco de todos os meios de comunicação possíveis tem sido o quê? O prazer imediato. E não o esforço para construir algo que é eterno. E isso, gente, é tão estranho. Por quê? Porque as nossas crianças e os nossos adolescentes, como eu disse na live passada, têm dançado a dança da imitação. Eles não estão modelando, eles estão imitando. Eles imitam falas, músicas, comportamentos que muitas vezes eles mesmos não sabem o que significa. Então deixa eu contar para vocês uma coisa que aconteceu comigo e que é importantíssimo para nos alertar do quanto as nossas crianças e os nossos adolescentes têm sido influenciados por essa cultura, por essa sociedade que quer prazer imediato, que quer aplausos, e muitas vezes eles nem sabem o que está acontecendo, o que eles estão falando, o que eles estão cantando. Há um tempo atrás, eu estava dando aula, eu dei aula para o 5º ano, crianças de 10 anos, durante 11 anos da minha vida. E aí eu estava virada para o quadro, anotando um conteúdo, e de repente começaram as brincadeiras, as conversinhas entre eles dentro da sala de aula, e eles começaram a cantar aquela música do Mamonas Assassinas, ó, 1900, vovó mocinha, hein, gente? Essa aí tem tempo. Aí eles começaram a cantar essa música lá no final, lá no fundinho da sala. E começaram a cantar a música que falava, né? Fui convidado para uma tal de suruba, um negócio assim. E aí eles começaram a cantar. Então eu virei e falei, gente, parou. Vamos parar com essa conversa, vamos parar com essas músicas, tá na hora da gente, né, copiar o conteúdo, e cortei ali o assunto. Não deu 1 minutinho, já começaram com as conversinhas de novo. E aí eu fiz a intervenção novamente. Gente, eles não pararam. Eles continuaram, era só eu virar, era só distrair, começavam com a musiquinha de novo. Aí eu falei, então tá bom, ok. Quero saber se vocês sabem o que vocês estão cantando. Aí o que eu fiz? Apaguei todo o conteúdo do quadro e comecei a escrever um pedaço da letra da música. E aí eu escrevi assim, fui convidado para uma tal de suruba, não podia ir, a Maria foi no meu lugar. Depois de uma semana ela voltou para casa, toda arrebentada, não podia nem sentar. Foi isso que eu escrevi. E eu falei, é isso que vocês estão cantando, não é? Aí eles brincando, essa música é legal, não sei o quê, Crianças de 10 anos. Eu falei, então vamos lá? Vamos entender o que essa música tá falando? E aí eu comecei a analisar com eles os pedacinhos da música. Fui convidado para uma tal de suruba. Alguém aqui sabe o que é suruba? Eles não sabiam. Aí continuei, não podia ir, a Maria foi no meu lugar. Quem será que é essa Maria? Essa Maria, será que é a esposa dessa pessoa? Será que essa Maria é a irmã? Será que essa Maria é uma mãe? Será que essa Maria é uma amiga? E comecei a fazer uma interpretação de texto com eles. Gente, ao final, eles disseram, desculpa, professora, a gente está cantando uma coisa que a gente não sabe. A gente está falando uma coisa muito triste, muito feia. E nós não vamos fazer isso mais. Falta orientação, falta informação, falta conhecimento, falta os pais se posicionarem de forma que esse tipo de música, esse tipo de programa de TV não entre dentro das nossas casas. E se entrar, porque vai acontecer e pode acontecer dentro da nossa casa ou em qualquer outro lugar, que nós estejamos preparados para trabalhar com os nossos filhos, para ensiná-los, para que eles não fiquem dançando essa dança da imitação, para que eles não fiquem pensando
que estão falando algo que é certo, que é só uma brincadeira, quando na verdade eles estão cantando coisas, falando coisas, tendo comportamentos completamente erotizados, e tudo isso por imitação, uma simples imitação. Agora veja que interessante, é o que eu estava lendo essa semana. O Ministério da Mulher e da Família e dos Direitos Humanos, que nós conhecemos bem, fez uma proposta falando que seria muito bom se as nossas crianças, os nossos adolescentes, vivessem uma certa abstinência sexual até os 18 anos. Foi uma proposta feita pela ministra, com o objetivo de proteger as nossas crianças e os nossos adolescentes. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Lembra que eu comecei essa live falando que nós, como famílias, deveríamos nos unir para proteger os nossos filhos? Mas não. Como essa sociedade está completamente alienada, e quando eu digo sociedade, eu estou dizendo de uma forma geral, tá, gente? De cara, já teve gente criticando, insinuando que o governo está fazendo isso é porque quer parar de distribuir camisinha, preservativos, pílulas anticoncepcionais, que não quer gastar dinheiro com campanha para sexo seguro. As pessoas começaram a criticar o governo. Por aí a gente já percebe o que as famílias têm valorizado, o que a sociedade tem incentivado. Parece que a única preocupação é o sexo seguro para os filhos. Ou seja, eu não quero falar sobre esse assunto porque é um tabu, eu tenho vergonha e tantas outras coisas mais que nós já conversamos nas lives anteriores. Eu não quero falar sobre isso, então pelo menos que o meu filho não engravide. Pelo menos que os meus filhos, né, as minhas filhas no caso, ou o meu filho engravide alguém, né? Pelo menos que seja evitado pela distribuição do uso de preservativo. E aí, sabe o que acontece? O ensino da verdadeira identidade, o propósito de uma família, valores, princípios, valorização da mulher, respeito pelo outro, a verdadeira masculinidade, a verdadeira feminilidade, como a importância de uma família para a sociedade, que é a célula máter da sociedade. Tudo isso tem sido desprezado. E aí parece que não tem importância para essa sociedade líquida, que está se moldando de acordo com as circunstâncias do momento. Então foram feitas declarações nas redes sociais e em diversos lugares, acusando o governo de querer tirar os direitos dos adolescentes. Como se essa questão de oferecer camisinha, oferecer cursos, na área da sexualidade fosse direito dos adolescentes. Mas espera aí, Andréia, não é? Ué, mas o Código Penal diz que qualquer contato dessa natureza com adolescentes até 14 anos é crime. Eu não tô entendendo. Na verdade, gente, a ideia é justamente o oposto. A ideia é garantir proteção, informação adequada, conhecimento para os nossos adolescentes de 12 a 18 anos. Uma informação completa onde eles possam entender o que a vida sexual ativa pode trazer para eles de consequências. Esse é o objetivo. E por quê? Porque nós, como pais, precisamos entender que o que está previsto na Constituição, no Estatuto da Criança e do Adolescente, é o desejo de proteção. De proteção. E aí, para piorar, sabe o que outras pessoas falaram? Aí já vai para outro extremo. Não, o Estado é laico e isso aí é uma discussão religiosa. É por isso. Tá mais do que na hora, gente, da gente parar de se omitir. Tá mais do que na hora de nós orientarmos os nossos filhos, as crianças e os adolescentes, sobre algo que realmente eles ainda não têm condições de decidir por si próprios. Isso é muito sério.
Olha só um outro dado que eu quero passar para vocês, antes da gente entrar na forma como nós vamos ter abertura para conversar com os nossos filhos. A Organização Mundial de Saúde aponta que o Brasil é o campeão na América Latina em número de adolescentes grávidas. E isso acontece a partir dos 12 anos. A Sociedade Brasileira de Pediatria falou que nos últimos 20 anos, 13,2 milhões de crianças e adolescentes engravidaram no país precocemente. E 20% tiveram mortes. 20% de adolescentes do sexo feminino tiveram mortes exatamente por causa dessa gravidez precoce. Teve um outro levantamento da ONF que indica que, na média, os meninos brasileiros estão iniciando a vida sexual aos 12 anos e as meninas aos 13 anos. E isso não é apenas cedo demais, isso é crime, dentro do que diz o Código Penal. E quem vai falar isso para eles, gente? Quem vai contar para essas crianças e para esses adolescentes que eles estão sendo envolvidos em uma artimanha para que eles iniciem a vida sexual mais cedo? Quem vai contar para eles os prejuízos disso? Com certeza não vai ser o funkeiro, com certeza não vai ser o roteirista do filme, os atores do seriado de sucesso. Com certeza não serão eles que vão dizer: olha, para que você tenha uma sexualidade vivida de forma plena, positiva, saudável, não é assim, não é automático. Você precisa ter maturidade para que você evite experiências negativas. Não são eles que vão dizer. Não são eles que vão explicar que existe uma área no nosso cérebro chamado córtex pré-frontal, que é responsável pela tomada de decisões, análise, planejamento, que está ligado a entender as consequências dos atos e que essa área não é totalmente amadurecida nas crianças e nos adolescentes, que essa área só está completamente formada na fase adulta. Quem é que vai contar isso para eles? Como que eles vão estar preparados para uma vida sexual ativa, sendo que eles não estão preparados cognitivamente para as consequências disso? Eles têm seus corpos preparados, eles têm a sua beleza, eles têm os seus hormônios aflorando, mas cognitivamente eles não estão preparados. Se já não é simples lidar com esses aspectos da adolescência, quanto mais tratar com questões tão sérias que envolvem uma ligação de corpo, alma e espírito. Não são apenas questões de vontade, de escolha, eu quero ou não fazer. Falta maturidade, conhecimento, informações adequadas. Só que muitos pais estão fingindo que esse tema não existe. E quanto mais os pais fingirem que esse tema não existe, que não deve ser falado, que é um tabu, mais os filhos vão continuar tendo acesso a informações e orientações sobre esse assunto, de outra forma. Só que forma é essa? Se o pai ou a mãe reprime, subestima, às vezes até castiga o filho, quando ele vem com esse determinado assunto, isso não é coisa para você não, menino, isso é coisa de adulto. Como é que a gente quer que eles continuem se abrindo para nós? A forma de falar da sexualidade, ela é diferente ao longo da jornada de formação dos nossos filhos. A criança de 3, 4 anos quer saber como é que ela saiu da barriga da mamãe, ou como é que ela entrou na barriga da mamãe. A criança de 7, 8 anos já começa a querer saber, mas como é que eu saí da sua barriga se não tinha médico? O que significa ser virgem? O que significa chamar o outro de gostoso, de gostosa, gostosona? Coisas que vão vendo nos filmes, nos desenhos. E às vezes até desenhos que são legais. Eu contei isso aqui, meu filho estava vendo A Estrela de Belém.
um filme lindo sobre o Natal. E quando Jesus nasceu, ele tá, né? Maria e José estavam lá na estrebaria. E meu filho disse: mãe, como é que Jesus nasceu se não tinha médico para abrir a barriga da Maria? É natural, gente. Em cada fase da vida, eles vão perguntando. Eles vão entendendo. E a gente tem que falar de acordo com a fase. E eu não vou entrar nesse assunto agora, porque eu já falei nas outras lives. Se você não assistiu, corre lá para assistir, porque elas ficaram gravadas. Essa de hoje eu não vou deixar gravada. Pode ser que eu use alguns pedaços dela posteriormente, mas essa eu não vou deixar gravada, tá? Mas as outras estão gravadas. Corre lá para assistir. Se o seu filho se aproxima da adolescência e não teve nenhuma conversa sobre isso, é importante você buscar estratégias para esse diálogo. É importante você buscar essa abertura. Por quê? Porque se ele chega ali com seus 10 anos e não houve nenhuma conversa sobre isso em casa, lá na escola ele vai aprender sobre o aparelho reprodutor. Lá na escola ele vai começar a ouvir dos coleguinhas conversas sobre sexualidade. Outras pessoas vão começar a dialogar com ele. E pode ser que a forma de aprendizagem não seja a mais correta. Eu trabalhei com o 5º ano muitos anos da minha vida. E eu ouvia o que eles conversavam. E eu, como professora, estava ali para orientá-los. E eu percebia a imaturidade. Como os pais têm se omitido nessa conversa. E, gente, por enquanto, tá tudo certo. Eu sei que existem dificuldades. Eu sei que existem situações que esse assunto é um tabu. Eu sei que muitas vezes os pais têm dificuldade, mas se os pais têm dificuldade, busque ajuda. Busque alguém para fazer isso por você. Busque alguém de confiança. Busque alguém para te ensinar a como conduzir esse tipo de conversa. Não feche os olhos, porque senão nós vamos ter um grande número de pessoas totalmente alienadas e influenciadas pela mídia, criticando a ministra por estar querendo proteger os adolescentes, falando que está querendo é cortar a distribuição correta de camisinha. A distribuição correta não, a distribuição gratuita. Entendendo todas as ações para a proteção dos adolescentes como ações religiosas, porque o Estado é laico. E onde estão os pais que acreditam nos valores, nos princípios, que querem que os seus filhos sejam formados de acordo com os princípios do livro mais lido do mundo, que é a Bíblia? Onde estão os pais que querem garantir um futuro de valor para os seus filhos? Onde estão os pais que sonham em ver a sua família formada, os seus netos, casamentos sólidos, sem marcas do passado, sem tristezas, sem depressão, sem angústias? Onde estão estes pais? Onde estão esses pais? Então, gente, por favor, não reprima quando seus filhos vierem com assuntos que você fica numa saia justa, não sabe como responder. Se prepare, se antecipe, não deixe para pensar nisso só quando os seus filhos já estiverem lá com seus 10, 11 anos, ou quando a escola começar a abordar esse tipo de tema. A sexualidade, a orientação sexual é desde o nascimento. É a partir da segurança que você passa para o seu bebê, de que ele é nutrido com amor e que ele pode confiar em você. Não é simplesmente, a orientação sexual não é ensinar a fazer sexo. Não é isso. Isso é um tabu, isso é um mito. Vai muito mais além do que isso. É isso também. Mas vai muito mais além. Nós precisamos entender que a escola, ela vai ensinar. Mas ela vai ensinar com a perspectiva
dela. Andréia, mas meu filho estuda numa escola confessional, o meu filho estuda numa escola cristã. Ok, isso é um ponto muito positivo. Muito provavelmente ele vai aprender, né, de acordo com os princípios da palavra de Deus. Mas presta atenção no que eu disse. Muito provavelmente. Como nós vamos ter certeza? Como nós vamos ter certeza de que os profissionais que estão educando os nossos filhos na área da sexualidade não têm feridas emocionais profundas, não têm crenças limitantes, não sofreram bloqueios na infância e na adolescência e por isso têm uma visão distorcida da sexualidade? Não existe como garantir. A única garantia que nós temos de que os nossos filhos serão bem orientados é se nós orientarmos os nossos filhos de acordo com os valores e princípios contidos na palavra de Deus e que nós acreditamos. Aí nós temos como garantir. Não tem como, mesmo que o seu filho estude numa escola confessional, você garantir que aquele profissional está preparado e habilitado para conduzir esse assunto com seus filhos de acordo com o que você acredita como mãe e que você acredita como pai. Andréia, e como ter esta abertura? E como ter esta abertura para o diálogo? Como eu vou introduzir esse assunto na minha casa? Então, vou pedir a última vez para vocês para fazer o Instagram trabalhar a nosso favor. Clica nesse aviãozinho, encaminha essa live para mais 5 pessoas. Olha, eu estou encaminhando também. E aí você, encaminhando essa live para mais 5 pessoas, nós vamos estar acessando mais pessoas para ouvir como ter essa abertura para o diálogo, uma vez que eu não vou deixar essa live gravada. Primeira coisa que nós temos que entender, e já falei nas outras lives, existem fases. As crianças vão amadurecendo, elas vão construindo esse conhecimento e as perguntas vão surgindo. Então você começa a responder as perguntas a partir do momento que elas surgem. E você responde de acordo com a idade. Você responde de acordo com a curiosidade, sem aprofundar. Você responde de forma simples, clara, objetiva, sem passar muito aperto. Esse é o início. O Miguel outro dia perguntou para mim: mamãe, o que é virgem? O que é virgem? Eu falei, primeira pergunta que eu fiz: onde você leu isso, filho? Ah, eu estava lendo a Bíblia e falou que Jesus veio de uma virgem. Aí eu falei, ah, tá, entendi. Realmente, Jesus, a Maria era virgem. Ela engravidou de Jesus virgem. Como que é isso? Virgem é uma pessoa que ainda não namorou com outro homem. Não casou com ele. É uma pessoa virgem. Como Maria ainda não tinha namorado com José, como Maria ainda não tinha casado com José, porque a mamãe já te contou a história, a Maria era virgem. Foi o próprio Deus que colocou Jesus na barriga da Maria. Pronto. Acabou. Ah, tá, mãe, entendi. Acabou. Entendeu? Então, cuidado, não precisa aprofundar em coisas completamente desnecessárias para o momento, nem antecipar. Agora, seu filho está crescendo. 10, 11, 12, 13, 14. Está na fase da adolescência. Gente, nada melhor do que você conversar com ele sobre filmes, músicas, séries. Por quê? Porque nas músicas, nos filmes, nas séries, nos desenhos, mostram pessoas se relacionando. E vai te dando deixas para conversar com os seus filhos. Na semana passada, eu indiquei um filme para que vocês pudessem assistir A Família Mitchell e A Revolução das Máquinas. Inclusive, fiz um vídeo que deixei lá no meu feed alertando os pais sobre esse filme.
É por isso que é importante vocês que me acompanham não ficarem só pegando as coisas soltas. É importante vocês entenderem quando eu faço uma indicação. Então, presta atenção. Eu coloquei lá no Store a arte da família Mitchell e escrevi: pais, atenção, conversem com os filhos sobre os princípios da palavra de Deus. Ou seja, eu já dei um sinal de alerta. E eu já fiz um vídeo, coloquei no meu feed, explicando o que era esse sinal de alerta. Porque o filme é muito legal. O filme é muito top. Ele fala sobre o relacionamento dos pais com os adolescentes. Ele fala sobre as dificuldades que as famílias têm de comunicação. E esse desenho, de uma forma muito divertida, mostra que quando a família se une, mesmo ela sendo imperfeita, ela consegue alcançar grandes objetivos. É um filme muito divertido de ver e que traz muitos ensinos interessantíssimos. Só que, no final, nos 45 do segundo tempo, a mãe e a filha têm um diálogo, onde em uma frase elas falam sobre o relacionamento, sobre uma opção sexual que não está de acordo com os princípios que nós acreditamos, que são aqueles que estão contidos na palavra de Deus. Uma frase, um momento do filme, que não dura nem 2 segundos, 3 segundos, aos 45 do segundo tempo, que de forma sutil fala algo que não deveria, que não está de acordo com o que nós acreditamos. André, e por causa disso eu vou pegar o filme todo e vou jogar fora? Não, eu vou usar de acordo com a idade. Se o seu filho perceber, de acordo com a idade, converse com ele. Se o seu filho for um adolescente, aproveite a oportunidade para falar sobre as ideologias, sobre as coisas que têm vindo e que não estão de acordo com o princípio da palavra de Deus. Mas se ele não percebeu, se ele é pequenininho, ele não percebeu, ignora. Esquece, ele não falou nada. Pula essa parte. Se ele quiser ver o filme de novo, né? Porque muitas crianças gostam, deixa eu ver de novo, deixa eu ver de novo. Aí você chama ele, conversa alguma coisa, tira a atenção dele ali naquele momento, se ele for pequeno. Mas não perca a beleza do filme. Não perca o ensino que o filme traz. Divertido, gostoso e traz muitas lições para nós. Mas infelizmente essas sutilezas estão por toda parte. E nós precisamos aprender a atuar, a agir e não reagir. Foi por isso que eu indiquei o filme. Então entendam isso. Não fiquem reagindo e rejeitando as coisas. Aprendam a agir de forma assertiva e usar de uma forma poderosa para introjetar os princípios que você acredita. Uma outra forma de você ter abertura para falar com os seus filhos sobre qualquer assunto, inclusive aqueles que são considerados um tabu. Uma outra forma é apresentar a sua própria vulnerabilidade. Muitos pais, muitos filhos enxergam os pais num pedestal de perfeição, de santidade, e os pais são completamente inacessíveis, porque eles não têm coragem de mostrar a sua própria vulnerabilidade. E os pais ficam pensando, eu queria tanto que os meus filhos tivessem liberdade de conversar comigo, se abrissem comigo, mas se nós como pais estamos num pedestal e não nos abrimos, nós praticamente nunca falamos sobre as nossas dificuldades, sobre a nossa vulnerabilidade, sobre as dificuldades que passamos às vezes na infância, na adolescência. Os nossos filhos vão achar que é só eles que têm dificuldade. Nós precisamos mostrar para os nossos filhos onde nós também tivemos dificuldades e onde nós ainda temos. E não é só na área da sexualidade, em qualquer área da nossa vida, porque assim eles vão criando um vínculo, uma empatia conosco.
E nós conseguimos mostrar para eles que nós passamos por dificuldades como eles, mas nós já caminhamos um pouco mais. E nós temos autoridade para instruí-los. Mostre a sua vulnerabilidade com sabedoria e de acordo com a idade. Essa também é uma outra forma de trazer abertura ao diálogo. Outra forma de trazer abertura ao diálogo para qualquer coisa é você resolver com você mesmo, papai e mamãe, crenças e traumas do passado. Uau! As nossas experiências enquanto pais, lá na adolescência, na infância, às vezes na vida adulta, antes do casamento ou depois do casamento, às vezes situações na própria sexualidade, rejeição, abandono, feridas, todas aquilo que foi nos ensinado pelos nossos pais. Ó, toma cuidado, viu? Homem é tudo igual. Homem é tudo igual, não confia em homem não. Crenças, traumas, feridas do passado. Essas experiências podem refletir na forma como nós orientamos os nossos filhos. É por isso que eu digo que na escola existem pessoas como nós e que podem ter tudo isso e que vai influenciar, sim, na forma como elas vão orientar os nossos filhos. Então, nós precisamos resolver as nossas tretas, sabe? Sabe essas pendenga? Cada região fala de uma forma diferente, né? Vamos falar de uma forma formal. As nossas crenças, os nossos traumas do passado, as nossas feridas. Se você foi abusado, abusada, fisicamente, emocionalmente, verbalmente, se você foi doutrinado com crenças que te limitam, você precisa resolver isso. Resolver isso dentro de você. Porque como você vai orientar os seus filhos se você não é resolvida nisso? Aí você acaba indo para os extremos. Ou você vai super proteger, vai colocar esses filhos numa bolha de super proteção e livrá-los de tudo e mais um pouco. Ou você vai cair no outro extremo. Deixa viver. Fui muito reprimida, não quero isso para os meus filhos, não. Isso é sério, gente. Cuidado. Se você não estiver bem resolvido, você vai ter dificuldade de orientar os seus filhos, principalmente no que se refere à sexualidade. Se você não for bem resolvido, você vai orientá-los de uma forma incorreta. Eu vi que minha mamãe entrou aí. Ei, mãe! Tô falando sobre sexualidade. E eu sei que nós, como pais, falhamos. Minha mamãe que tá aí, com certeza ela não vai ficar triste comigo. Ela sabe que eu sou muito resolvida e eu a amo muito, viu, mãe? Mas houve momentos que a minha mãe também não soube me orientar da forma como deveria. E eu sofri consequências disso. Mas não é culpa dela. Também não é culpa minha. Nós precisamos entender que foi o melhor que nós podíamos fazer com o conhecimento que a gente tem. Então, por que não buscar mais conhecimento? Por que não buscar ajuda para aquelas coisas que a gente ainda não sabe? Por que não nos capacitarmos? Por que não resolvermos essas tretas que a gente tem dentro de nós, essas confusões emocionais, para que a gente possa orientar os nossos filhos de forma adequada? Uma outra forma de você ter abertura com seus filhos. As conversas, elas não podem ser cercadas de tabus, de proteção excessiva. Porque quanto mais a gente proíbe de uma forma cega, de uma forma alienada, de uma forma assim, manda quem pode e obedece quem tem juízo, mais vai instigar os nossos adolescentes a entrar nessa vida sexual até como uma afronta, até como um posicionamento assim de indignação mesmo contra aquilo que nós temos ensinado. Atualmente nós estamos na era onde a informação é muito fácil. E nós temos que conquistar o coração dos nossos filhos.
E nós só vamos conseguir fazer isso quando a nossa explicação for saudável. Quando a nossa forma de relacionar com esse tema, com esses assuntos, for saudável. Se esse tabu da sexualidade for jogado por terra, se nós tivermos consciência de como nós devemos nos posicionar, se nós buscarmos ajuda para orientar os nossos filhos de acordo com os princípios da palavra de Deus, se a sexualidade for vivenciada de forma natural, estas questões não vão estimular os nossos filhos. Estes assuntos não vão estimular os nossos filhos a entrar nessa vida sexual precoce. Pelo contrário, vão mostrar para eles que vale a pena fazer escolhas assertivas. Vale a pena viver cada tempo intensamente. Cada tempo, porque as nossas escolhas, depois que elas geram o comportamento, não tem como mais voltar. O relacionamento sexual, ele nunca é casual. Quando nós entendemos as feridas emocionais e os perigos de um relacionamento casual, os perigos desse elo de alma espiritual criado entre duas pessoas, quando a gente começa a entender isso, a gente entende que o sexo seguro, saudável, é dentro do casamento. Porque fora dele pode causar muitos problemas. E a Bíblia, que é o livro mais lido do mundo, já nos alerta sobre isso. Em vários lugares. Vou ler para vocês 2 versículos que estão em Coríntios, que mostram o que Deus pensa sobre isso. Olha o que Deus fala. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é morada do próprio Espírito Santo? Que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Jesus morreu numa cruz. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. 1 Coríntios, capítulo de número 6. Fujam da imoralidade sexual. Guardem o seu corpo. Andréia, mas eu não sei. Eu não sei como orientar os meus filhos nisso. Eu não fui orientada. Eu tô aqui para te ajudar. Já já eu vou te trazer muito mais formas, mais maneiras, mais possibilidades de alcançar o coração dos seus filhos e trazer uma transformação de crenças erradas para crenças corretas. Porque crenças erradas geram comportamentos errados. Crenças corretas geram comportamentos corretos. E eu tô aqui para ajudar vocês. Não foi à toa que eu trabalhei tantos anos com o 5º ano. Não foi à toa que eu dei tantas aulas sobre orientação sexual. Não foi à toa. Tudo tem um propósito. E eu quero ajudar vocês nisso. Então, alguma pergunta? Algum comentário? Alguém quer que eu responda alguma coisa? Então, hoje, eu dei mais dados para vocês, estatísticos do que tem acontecido. Eu falei sobre o que o Ministério da Saúde da Mulher tem pensado e como ele foi criticado por isso. E como as famílias deveriam pensar em se unir para proteger os adolescentes, mas pelo contrário, estão pensando em, já que eu não posso evitar, pelo menos que eles estejam protegidos para não engravidar. Simplesmente isso. Não estão nem aí para valores, princípios, família e etc. E dei para vocês alguns passos de como alcançar o coração dos seus filhos, tendo acesso para tocar nesses assuntos que são considerados um tabu. Como falar desse assunto com seus filhos.
Esse foi o resumo da nossa live de hoje. Se você não assistiu os últimos 4 conteúdos que eu liberei para vocês, as últimas 4 lives, elas estão gravadas. Assistam, comentem, porque eu falei muitas outras coisas. Como eu disse, eu estou construindo um caminho de aprendizado com vocês. A live de hoje eu não vou deixar salva, tá bom? Porque eu vou aproveitar alguns pedaços dela posteriormente. Então, por favor, estejam comigo nas lives. Estejam comigo ao vivo, tá bom? Porque não são todas as lives mais que eu vou deixar gravada. Porque eu preciso usar esses conteúdos também de uma outra forma para alcançar mais pessoas. Então, estejam comigo. Eu marquei a live, vem comigo. Porque eu quero ajudar vocês nessa orientação sexual, para que possamos ter uma nova geração de jovens de valor. Jovens de valor. Nós precisamos construir essa nova geração. Tamo junto? Muito obrigada pela companhia de vocês. Foi um prazer ter vocês comigo hoje. Se tiverem perguntas, podem me mandar no direct ou podem escrever nos comentários das outras lives. Tenho o maior prazer em responder e em ajudar vocês. Tamo junto. Forte abraço para vocês, pessoal. A Ju escreveu aí, ó. Obrigada por tanto conteúdo importante. Estou aprendendo muito. Que bom, Ju. Fico muito feliz. Tamo junto, querida. Escreve esses comentários também lá nas lives, porque aí você estimula mais pessoas a estar presentes aqui comigo. Todas as vezes que a gente escreve, as pessoas leem, né, e falam, que legal, vou assistir a próxima live. Então, quanto mais vocês puderem escrever, escrevam, tá? Tira um print, pessoal, tira um print aí para postar no story. Isso! Tira o print e posta lá no story com alguma coisa que você aprendeu e me marca, tá bom? Beijo pra vocês. Até mais.